Por que as pessoas têm ódio da fogueira santa, têm raiva, têm preconceito? Primeiro, eu posso falar disso porque eu estive na mesma situação dessas pessoas. Eu olhava com muito preconceito e muito mais. Porque na minha cabeça era assim, ó, Deus não precisa de dinheiro. Porém, quando eu olhava para a minha vida, eu via o fracasso que ela era. A vida que eu vivia não só do lado de fora, mas dentro de mim. Então, foi ali que eu conheci o Espírito Santo, foi ali que eu tive meu encontro com Deus. Agora eu não vivo mais por viver, eu tenho uma nova vida dentro de mim. Sou feliz todos os dias da minha vida. Não por causa da circunstância, não é por causa dos problemas, mas é o que está dentro de mim. Ah, você comprou Deus com dinheiro? Não. Porque o dinheiro, ele vai simbolizar para você, agora não é para Deus. Ali, o exemplo do dízimo, se você é fiel a Deus nos dízimos, você devolve a 10ª parte, você obedece à palavra de Deus, não é religião e nem igreja, então Deus ele vai repreender todo devorador que vem consumindo ali. É carro que dá problema sem ter necessidade, você tem um gasto naquilo e queima aquele equipamento na tua casa e você não sabe como aconteceu isso, sendo que estava tudo ok, estava funcionando perfeitamente, etc. E outras coisas mais que acontecem. Sua saúde e tudo mais. Porque já faz 5 anos que eu estou fiel a Jesus. Não gasto com remédio. As doenças que o meu corpo surgiu nele, que foi sinusite e foi uma como que se diz, foi uma hérnia que eu tive, que era só operando. Os dois era só operando. Jesus me curou porque eu pedi o meu direito. Senhor, eu sou fiel a Ti, eu não aceito isso. E Ele me curou. A fogueira santa são coisas extraordinárias. É aquilo que você não consegue sozinho. Eu tive uma situação financeira aí difícil e eu fui com tudo pro altar. Pessoas do meu lado, pessoas com quem eu convivo, pessoas próximas de mim. Quando ficaram sabendo que eu coloquei, que eu estava trabalhando em 2 empresas, coloquei os 2 salários no altar, o ódio era notório nos olhos dela. Eu compreendo esse ódio, porque eu tinha esse ódio também contra essas coisas. Mas quando se trata de entregar a vida, você não olha mais o dinheiro como dinheiro. Aquilo lá não era. O meu pensamento era assim: meu Deus, o Senhor me deu. Meu Deus, eu vou devolver para o Senhor em obediência, entregar toda a minha vida, porque eu não sei se amanhã eu vou acordar. E problema a vida toda eu vou ter. Então, eu entreguei tudo. Pois foi mais de R$ 2.000 que eu coloquei, porque era a minha condição. Não estou falando que é esse valor que vai mudar a tua vida. Eu não sei o que você recebe por mês. Eu estava trabalhando em 2 empregos, então eu tinha 2 salários e pouco. Coloquei no altar. Passado 4 meses, agora eu trabalho num único trabalho. Eu trabalho 13 dias no mês, recebo R$ 180, entre 180 a R$ 200 por dia trabalhado. E o meu salário dá mais de R$ 2.600 por mês. Trabalho de 13 a 14 dias no mês. Então, assim, funciona. E não é assim, por interesse. Antes de eu colocar esse valor, a minha vida já estava no altar. Então, se você reconhece que tem esse ódio, esse preconceito dentro de você, faz essa oração para Deus agora, nesse momento. Meu Deus,
Me dá um coração novo. Me dá um coração novo. Perdoa, meu Deus, eu tenho esse preconceito, esse ódio. Eu quero a tua ajuda. Vou ser bem sincero, meu Deus, eu não acredito nesse negócio de sacrifício, de fogueira santa. Eu não acredito nisso. Me dá um coração novo. Eu preciso de salvação, eu estou com sede, meu Deus. Eu tenho medo, se eu morrer eu não sei para onde eu vou. Eu quero te conhecer. Falam tanto do Espírito Santo. Se você fizer essa oração sincera para Deus, Ele te aceita ainda hoje, e ainda hoje a tua vida você já vai ter um sinal de Deus. E se você continuar insistindo, como você respira esse ar, você vai estar nessa insistência atrás, correndo. Correndo não atrás não, correndo na frente para alcançar o Espírito Santo. Você tem direito de receber. Só que para que ele entre, você tem que estar vazio de tudo isso que está dentro de você. O amor que você busca talvez nas pessoas, na mãe, na esposa, filhos e etc. Ele tem esse amor para dar para você. Então, tudo depende da sua decisão. Eu poderia até fazer uma oração aqui agora, mas se você não quer esse coração novo, se você não quer essa vida nova, não vai adiantar a minha oração. Tudo depende da sua sinceridade com Deus nessa oração. Faz uma oração nova para Deus e abra o seu coração para Ele. Fala, oh meu Deus, eu não sei nem se o Senhor existe, se o Senhor está ouvindo essa oração. Faça isso. Eu estou sendo sincero com você. Ninguém falou assim comigo. Ah, se eu tivesse os meus 18 anos e alguém falasse dessa maneira comigo, para que eu viesse abrir os olhos e acordasse, porque esse mundo não tem, só vai piorar daqui para frente. Você tem a oportunidade de não só estar salvo e conhecer a Deus, como Ele vai transformar toda a tua vida. Que Deus te abençoe e te guie e te guarde para toda a verdade, para que você conheça a alegria e paz que vem de Deus. Isso você jamais encontrará no mundo, somente em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até mais.